Podcast Adoração com Renata Clemente. Olá, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Adoração. E eu peço licença para você, para que vamos entrar na sua casa agora, eu juntamente com o Senhor Jesus, que vai fazer a obra aí onde você está, porque hoje eu estou com um convidado muito especial aqui comigo. Ele é casado, ele é pastor, tem um testemunho de vida transformador e um testemunho de vida que você que acha que não é possível, que para Deus tudo é possível. Ele é o impossível que está aqui na minha frente, que é o querido pastor Ramon. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Aê, glória a Deus pela sua vida. É uma alegria estar com vocês, uma alegria estar aqui. E eu acredito que esse momento que nós vamos estar juntos vai ser de grande valia e de grande transformação na vida de alguém que estará conosco. Amém. É uma alegria estar no podcast Adoração. Amém, pastor. Eu fico muito feliz em recebê-lo aqui, porque 2 vezes que eu vi o pastor pregar, as 2 vezes Deus falou profundamente comigo. Glória a Deus. Né? Deus falou assim no profundo da minha alma e assim respostas que eu estava pedindo a Deus e assim o seu testemunho é forte. Eu só escutei um pedacinho que eu falei não dá para escutar, mas assim eu falei não, eu tenho que levar o pastor Ramon porque a vida do Senhor é um impossível, como eu disse. Sim, aqui, verdade. né? E antes do pastor ser um pastor Ramon conhecido que vai para todo o Brasil levar a palavra, quem é o pastor Ramon antes de ser um homem de Deus hoje? Né? Amém, amém. Eu, como bem foi dito, meu nome é Ramon, eu nasci em São José do Rio Preto e eu nasci em um nascimento muito conturbado, né? Sim. Eu morava com os meus pais quando eu nasci, eu morei com os meus pais em 2 cômodos de favor, em um dos bairros mais complicados desta grande cidade, em um bairro muito complicado, que se encontra na Zona Norte, Sim. perto do Meretrício. Sim. Um nascimento conturbado. Quando eu nasci, eu fui desenganado de vida, fiquei numa incubadora. Na verdade, todo nascimento é aquela alegria, Sim, aquela sim. euforia. Comigo foi um pouco diferente. Foi diferente. Eu nasci com algumas limitações e já nasci desenganado de vida. As limitações, pastor, que o senhor teve foi por causa da questão dos seus pais, né? Na verdade, alguns médicos acreditam que isso cooperou, Cooperou. né? Sim. O uso das drogas Sim. cooperaram para que eu tivesse algumas limitações, outras não. Sim. Outras eu nasci com ela mesma. Sim. E essas limitações, pastor, quais seriam hoje, né? A pessoa que está nos ouvindo falar, porque a gente olha para o senhor, não, Sim. né? Não, é pouco visível, mas Sim. assim, o médico falou, ó, esse aqui está desenganado, talvez até a morte, né? Sim. No seu caso, né? Eu tive 1 mês, quando eu nasci, eu recebi 1 mês de vida. Meu Deus. E o meu nome foi parar em rádios cristãs, onde eles oravam para que Deus pudesse salvar essa criança. Sim. E o médico olhou para os meus pais e disseram, olha, 1 mês de vida se durar. Meu Deus. E para a glória de Deus, hoje eu estou Sim. aqui. Glória a Deus pela sua vida. Porque eu acredito muito no poder da oração. Sim. Eu acredito no poder da igreja que ora. Nós estamos aqui em um podcast, nós estamos também em um programa de TV. Sim. E é muito similar, porque o meu nome foi parar nas rádios. Sim. Aquela época era muito forte. A rádio. A rádio. Sim. E as igrejas orando, os pastores orando nas rádios. E a igreja se uniu. Glória a Deus. Então, desde o início eu tive esse contato da resposta da oração da igreja. Na sua vida, né? Como Isso. testemunho. Como testemunho. Sim. Em Atos capítulo 12, a Bíblia diz que enquanto a igreja orava, Pedro estava preso e Herodes deu data para a morte de Pedro. Só que a igreja se uniu na casa de Maria em oração.
É verdade. Eu acho isso maravilhoso. É lindo esse texto. É. Porque a igreja não podia ir até a prisão, Sim. mas eles podiam orar. Porque uma coisa eu aprendi, e eu quero passar nesse podcast antes de entrar no meu testemunho. A minha oração, ela tem o poder de entrar em ambientes que eu jamais poderia entrar. Amém. E a oração da igreja entrou naquela prisão. Amém. Herodes disse, terminando a Páscoa, Pedro, eu vou matá-lo como eu matei Tiago. É. Mas a Bíblia diz que enquanto a igreja orava, um anjo descia para libertar a Pedro. Eu quero aproveitar essa oportunidade e liberar a primeira palavra profética nesse podcast. Amém, eu creio. Você que está nos acompanhando, há poder na oração. Amém. A oração é poderosa para que através dela Deus mude sentenças e decretos sobre a tua vida. Não sei qual é o decreto do adversário, mas a oração pode mudar tudo. A Bíblia diz, Eu creio. pedi e dai-se-vos-á. Amém. E a igreja orou, e o decreto de morte se tornou decreto de vida. Decreto de vida. E hoje eu estou aqui. Está aqui com esse testemunho que tem impactado vidas e mudado, né, pastor? Muitas pessoas, né, por onde o senhor passa, conta o testemunho. O senhor já contou vários lá falando que Deus fez, né? E a sua infância, então, o senhor teve essa graça de Deus, o senhor ouviu as orações, o senhor falou da rádio, né? A rádio é muito importante. Hoje ainda é uma comunicação que leva a palavra, né? Eu trabalhei na rádio cristã, eu sei o quanto que é edificante, né? É uma bênção. Hoje Deus deu essa graça de nós estarmos aqui no podcast, sendo voz, né? Para essa nação, né? Glória a E não Deus. só no Brasil, porque tem gente que vê a gente também fora, nos Estados Unidos, viu? A gente tem os ouvintes bênção. da missionária, o pessoal que está acompanhando. Então, vai chegar onde o senhor quer que chegue, Amém. né? E depois desse diagnóstico, Deus deu a vitória. Como que foi a sua infância? Você passou, né? Conseguiu sobreviver, foi crescendo. Consegui sobreviver. Minha tia nesse pago, ela tinha algumas casas, um cômodo, 2 cômodos de aluguel, Sim, a qual era do marido dela. Ele partiu e ficou para ela. E aí ela se deu para os meus pais morarem lá. sim. E eu fui morar com os meus pais, nesses 2 cômodos de favor. Tive uma infância muito difícil, porque nós vivemos em um ambiente, um mundo, onde, infelizmente, muitas crianças não são ensinadas. Sim, E algumas até são, mas não seguem o ensinamento dos pais. E por isso, a minha limitação física eu tenho. Escoliose. A minha coluna hoje ela é como um S. É a escoliose, com uma acentuação, uma encurvatura muito, muito grande. Eu tenho escoliose, má formação congênita. Eu tenho os pés tortos, as mãos tortas. Eu tenho o coração e o pulmão totalmente comprimido. E a tendência é piorar. A tendência dentro do quadro clínico, né? A tendência é atrofiação. Minha mão, ela não abre mais do que isso. Os meus dedos são um pouco atrofiados. E eu sofri muito bullying na escola. Eu lembro que na escola você ouvia aqueles apelidos, porque na escola tem muito disso. tem. Eu tive também. A gente passa por É isso. muito complicado. E eu lembro que eu ouvia corcunda, esquisito, Dói, né? estranho. E isso me incomodava. Me incomodava. E eu chegava em casa e minha mãe sempre cuidou de mim da maneira que estava no alcance dela. Sim, Só que muitas vezes eu precisava de um abraço. Muitas vezes eu precisava de um apoio moral, um amor um pouco mais intenso
pelas ofensas. Sim. Pelas ofensas que eu recebia na escola. E muitas vezes eu chegava em casa e logo à noite eu via uma carreira de cocaína, eu via cachimbo, que a minha mãe usava crack, Meu Deus. o meu pai cocaína. Então eu não tinha esse calor do pai e da mãe. Eles me amavam, eu não duvido disso. Sim. Jamais. Só que do jeito que estava no alcance deles. Sim. Por isso eu precisava de um escape. Sim. E eu lembro que uma criança, ela pregou para mim. Ela falou que papai do céu ajudava. Meu Deus. Eu perguntei onde ele mora. E os pais dessa criança instruíram eu e a minha irmã mais velha. E nós começamos a ir na igreja. Sim. Sozinho. Não teve o pai e a mãe para conduzir, para ensinar o caminho que eu deveria andar. Porque eles não estavam. Sim. Eles não estavam. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. A Bíblia não diz o caminho. A Bíblia diz no caminho. Porque eu só posso ensinar o caminho que primeiro eu trilhei. É verdade. É por isso que quando Deus manda Noé construir a arca, e a ordem de Deus a Noé entre você e os teus filhos. Sim. Porque os filhos só poderiam seguir o caminho Dos pais, né? dos pais. Sim. Só que meu pai e minha mãe não estavam no caminho, então não conseguiriam me instruir ou ensinar no caminho que eu deveria andar. Sim. E eu comecei para a igreja sozinho. Minha irmã mais velha, ela foi morar com a minha avó e eu fiquei morando com o pai e com a mãe. Passei muita necessidade. Não é porque meu pai e minha mãe não tinham condições. Porque meu pai trabalhava com a minha avó, que tinha um restaurante na época. E ele auxiliava ela. Mas é porque eles injetavam o dinheiro naquilo que nós chamamos de troca. Né? Troca, bebida, muito conhaque, né? Sim. Na época. E então eu passei muita vontade. Sim. Muita vontade. Eu lembro que muita roupa que eu usava era ganhada. Primeira vez que eu tive uma festa de aniversário foi os vizinhos que proporcionaram para mim. Eu tinha um amigo e é meu amigo até hoje, né? Até hoje, passou muito tempo, mas eu considero. Sim. Eu considero até hoje. Eu tenho uma dívida de gratidão com essa família. A gratidão. Gratidão. É tudo. É isso que eu falo. O coração grato, Sim. ele jamais sofre de amnésia. Sim. É verdade. O coração grato jamais sofre de amnésia. Guarda essa frase, gente. Eu tenho falado isso para Deus todos os dias. Senhor, eu sou grata, né, pelo que eu tenho, pelo que eu não tenho, mas eu sou grata. Eu tenho saúde, eu tenho um prato de comida, eu tenho água, eu tenho uma casa. Nesse frio, né, às vezes as pessoas estão morrendo de frio. Então eu ensino isso para minha filha, que o senhor falou aqui. Gratidão. Gratidão. Eu até lá na igreja, Uhum. na última oportunidade que eu estive, eu preguei, foi aniversário da igreja, Sim. de 10 anos. E eu preguei sobre gratidão. Que a gratidão nos leva a viver uma nova estação. É verdade. A Bíblia diz que quando Samuel ele estabelece aquela pedra como memorial, Ebenezer, Sim. até aqui nos ajudou o Senhor. Verdade. O próximo acontecimento é paz e restituição sobre a nação de Israel. Amém. Porque a gratidão nos leva a viver um novo tempo e uma nova estação. É verdade. Então, após a gratidão de Samuel, o que eles viveram foi um tempo de paz e um tempo
de restituição. Deus restituiu todas as cidades Sim, que os filisteus haviam tomado. verdade. Então, por isso eu sou grato. Com Eu sou certeza. grato a Deus em primeiro lugar e sou grato a pessoas. Sim, Porque essa frase é muito necessária. Nós deixamos para falar apenas no tempo da prevenção contra o suicídio, mas deve ser falado sempre. sim, Pessoas precisam de pessoas. sim. Então, se pessoas me ajudaram, eu preciso ser grato a pessoas também, Sim, com certeza. como sou grato a Deus. Amém. Sem pessoas não tem como o evangelho ser propagado, né? Isso. Jesus escolheu 70, depois ficou só os 12, Verdade. né? E ele precisou dos discípulos para levarem a palavra. E hoje nós estamos aqui como os discípulos dele, né? E sobre o suicídio que o senhor falou é uma coisa muito forte, porque eu estava contando o meu testemunho que eu também tive essa vontade quando estava afastado. E eu tive pessoas da Igreja Universal, onde eu trabalhava, que me ajudaram. Os pastores, né? O pastor Fábio, que me deu oportunidade para trabalhar, nem sabia. Eu agradeço ele até hoje, pastor Diego, pastor Alexandre, que foram pessoas fundamentais para que eu não me jogasse do pontilhão. Meu Deus. Desviada da igreja e entrei para trabalhar. Então, eu contei isso no testemunho. E muitas pessoas passam por isso, pastor, mesmo afastadas, mesmo dentro da igreja. Dentro da igreja, Elias, ele é uma prova viva. Sim, Na verdade, Elias, ele fez um grande feito. sim, Ele orou, caiu fogo do céu, obteve resposta, sim, recebeu uma ameaça. Recebeu uma ameaça, ficou apavorado. E essa ameaça foi o gatilho, ou a porta de entrada para uma suposta depressão. sim. Ele pede, Deus me mata. Ele pede. Na verdade, ele não queria que Deus o matasse. O que ele queria era que Deus arrancasse aquela dor. Porque muitas vezes a pessoa ela não quer morrer. Não. Ela quer tirar Tirar do a seu dor. peito aquela dor. Que acha que não tem mais jeito, né? Que acha que não tem mais jeito. Eu sei o que é isso. Não, Eu tentei o suicídio. E conta um pouco dessa experiência, pastor. Eu tentei o suicídio. Eu, como bem foi dito, eu comecei para a igreja com 9 anos sozinho. Com 9 anos sozinho eu comecei para a igreja. Eu fiquei na igreja dos 9 aos 10. Com 10 eu tentei o suicídio. 10 anos. 10 anos eu era uma criança. Uma criança. Uma criança. Como pode uma criança? Sim. Parece não haver lógica, mas com 10 anos eu tentei o suicídio. Por quê? Porque eu chegava em casa, os meus pais em conflito, trocados, alcoolizados. Quando eu ia para a escola, eu sofria bullying. Porque eu entendo que eu sou reprovado pela sociedade. Sim. Falando em estética. As pessoas olham muito a Eu estética. eu sou a reprovação, eu sou reprovado pela limitação. E todos que têm uma limitação passam por esta reprovação da sociedade. Essa reprovação social. Sim. Eu entendo isso. E isso me fez muito mal. Por quê? Porque bullying mata. Ah, mata, com certeza. Bullying mata. Bullying mata. Talvez um pai e uma mãe vão estar assistindo isso. É necessário que você coloque o seu filho para assistir. Para que ele entenda, bullying mata. Bullying mata, brincadeiras que mexem com o emocional. Destroem o emocional. Sim. Eu era uma criança. Eu me lembro que eu cheguei em casa e meu pai e minha mãe estavam se batendo. Meu pai estava enforcando minha mãe na época, os dois trocados, alcoolizados. Eu peguei uma faca de porte médio, me tranquei no banheiro e coloquei na garganta. Meu Deus. Meu pai não viu, minha mãe não viu. E naquela noite, não tinha nenhum pregador para ir lá. Não tinha nenhum missionário para fazer missão lá. Não tinha ninguém para ir lá. Para dizer não faça. Mas o Espírito Santo foi lá. Amém. Porque não há ninguém
como o Espírito Santo. Amém. Ele vai nos piores lugares Sim, para salvar uma vida. eu creio. Ele entra nos piores lugares para salvar alguém. Talvez tenha alguém que está nos ouvindo, está na sua pior fase, no seu pior momento. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Sim, E a terra era sem forma e vazia. A expressão ali no original é um caos. A terra estava um caos. caos. Quando nós tentamos entender a tradução em uma proximidade do original também, não é estava, é tornou-se. Então, a terra tornou-se um caos. Aí o texto continua dizendo assim, ó, e o Espírito de Deus se movia Amém. É verdade. sobre a face. Sim, Ou seja, o Espírito estava trabalhando no meio do caos. Não importa o caos que alguém esteja vivendo, ele é especialista eu creio. em entrar no caos de alguém e se mover sobre o caos, Eu creio. restaurando, reconstruindo, refazendo tudo novo, Eu creio. de novo. Para você que está nesse programa, nos ouvindo, o Espírito Santo pode refazer a tua vida, refazer a tua história e fazer do caos uma reconstrução perfeita. Amém. Ele é o mesmo. Ele é o único Deus que estava em Jeremias capítulo 18 na representação do oleiro. Amém. Você percebe que o vaso, ele até quebra. O vaso quebra. O vaso se quebrou, Renata. Sim, Só que ele não caiu no chão. Ele se quebrou, mas continuava na mão do oleiro. amém. Sabia que tem vidas que estão quebradas, Sim, mas ainda estão na mão do oleiro. E se estão na mão do oleiro, ainda há esperança glória a Deus. para a árvore que foi cortada Nós cremos. ao cheiro das águas, Amém. tornará a se renovar. Eu creio. Eu creio. E eu tentei o suicídio, eu me lembro que o Espírito Santo foi lá. Só pode ser ele. Sim, Porque meu pai, ele foi possuído pelo Espírito Santo. Ele arrombou a porta do banheiro e arrancou aquela faca da minha mão. meu Deus. E, né, tava lá usando droga. Aquele trupé. É. Aquele trupé. Como que meu pai arrombou a porta do banheiro se ele não tinha visto? Não viu você entrar? E é tão tremendo, porque meu pai, eu me lembro como se fosse hoje, meu pai, ele estava rosnando, Meu Deus. babando. Meu Jesus. Ele estava endemoniado, eu não tinha consciência e noção do que era aquilo. Aham. E meu pai arrombou a porta totalmente consciente. Eu acredito que o Espírito Santo foi aquele que libertou meu pai e possuiu a vida do meu pai. Glória a Deus. Porque para fazer a sua obra, ele usa quem quer, quando quer, no dia que quer e na hora que quer. E ninguém tem nada a ver com isso. É verdade. Ele é Deus que faz o que ele O quer. que ele quer, exatamente. E para consolidar essa fala minha, é olhar para Marcos capítulo 5. Por quê? Porque ele libertou o endemoniado e o endemoniado foi para Decápolis, um conjunto de 10 cidades, pregar e contar a sua história. Sim, Por quê? Porque ele faz do endemoniado virar missionário, eu creio. para mostrar que ele é Deus. Eu creio. E meu pai arrombou a porta do banheiro, arrancou a faca da minha mão. Minha bisavó, que morava na casa do lado, ouviu o barulho, foi ver o que estava acontecendo, viu que eu tentei o suicídio, ligou para minha avó. E disse, Neuza, teu neto tentou o suicídio. Tira ele daqui. Ele vai morrer a qualquer momento. E minha avó foi me buscar para morar com ela. Observação, Renata. Minha avó era crente. Ah, aí foi onde você foi introduzido no caminho que o Senhor queria. Porque quando o teu fardo está muito pesado, ele troca
pelo teu. Ele diz, troque pelo meu que é leve e suave. Sim. Deus, ele nunca, ele jamais, ele vai nos dar um fardo que nós não daremos conta. Eu sei que às vezes, eu vou falar para seres humanos agora. Sim. Eu não vou falar para quem acha que o título neutraliza a humanidade. Não. Não, eu estou falando com seres humanos. Tem horas que parece que não vai dar. Tem dias que parece que nós não vamos conseguir. Essa é a vida de verdade. A vida verdadeira é altos e baixos. A vida verdadeira não é só vitória. É verdade. Mas, eu glorifico a Deus, porque Ele trocou pelo jugo dele que é leve e suave. Amém. Pastor, nós vamos dar uma interrompidinha só pelos nossos comerciais e já voltamos com o testemunho do querido pastor Ramon. Precisando de serviços elétricos? É com a ER Eletricidade. Trabalhamos com serviços industriais, comerciais e residenciais em geral, com valores acessíveis ao seu bolso. Responsável técnico, Evandro Reis, com 26 anos de experiência na área. Chame no WhatsApp 17 99775 5566. Repetindo, 17 99775 5566. Não deixe para amanhã o orçamento que você pode pedir hoje. ER Eletricidade. Seja na sua obra ou reforma, trabalho com seriedade e responsabilidade para você. E eu quero agradecer as meninas que estão sempre com a gente no nosso patrocínio, a Cris Depilação. Entra aí no Instagram dela, @Cristiane Maria Faria, tá? E vai dar uma olhadinha nas sobrancelhas, o design que ela trabalha, que é um excelente trabalho. A Ivanete também, Teutônio, que ela também cuida das unhas, @Ivanete, Teutônio, tem as unhas aí em gel, coisa mais linda, gente. Um beijo para você, Ivanete, para você, Cris, e também para Patrícia Musatti, @Ateliê dos Caixos, né? A Patrícia também que cuida dos caixos, você que é cacheada, que gosta dos seus caixos, pode ir lá na Patrícia também e você vai ver o trabalho lindo que ela desenvolve. As três meninas, beijo grande para vocês e obrigada pelo carinho, obrigada pelo apoio. Vem, você também. Pro Supermercado Santa Rita. Variedade, qualidade com o menor preço. Só ele tem. Vem pro Santa Rita. Preço baixo e produtos de qualidade. Só ele tem. No Supermercado Santa Rita de Cássia, toda sexta-feira tem salada de berinjela e maionese fresquinha para você. Supermercado Santa Rita de Cássia. Açougue de qualidade com carnes fresquinhas todos os dias. Disque Santa Rita 3522-5198 ou WhatsApp 99110-5679. Chame no Zap que o Santa Rita entrega suas compras aí, na sua casa. O Santa Rita vai até você. Temos água, gás, carnes fresquinhas com desossa própria e muito mais. Supermercado Santa Rita de Cássia, na Rua Antônio Girol, 1014. Telefone 3522-5198. O melhor preço e a melhor qualidade sempre. Vem pro Santa Rita. Vem. Pro Supermercado Santa Rita, porque o menor preço. Só ele tem. E aí nós estávamos falando, né, aqui com o pastor Ramon sobre o testemunho do suicídio, que ele foi morar com a avó e fez toda a diferença, né, pastor? Fez toda a diferença porque minha avó, ela era cristã. Sim. Então, já não estava mais só. Sim. Só que ela sofreu muito. Porque chegou em uma fase, quando você vai entrando, saindo da pré-adolescência ali, e enfrentando a adolescência, ela sofreu demais porque eu comecei a não me aceitar. Sim. Atitude de depressão. Uhum. Eu não aceitava Renata me olhar no espelho. Eu sei. Eu perguntava por que eu tenho o corpo assim? Por que os meus pés são dessa maneira? Por que eu? Qual foi o meu eu? Porque eu entendo que tem
problemas que nós pegamos com as mãos. Sim, Mas eu nasci com esse problema. sim. Eu nasci com a minha família perdida nas trocas. Eu perguntava por que tudo isso sobre mim. E chegou um momento que eu não queria mais ir para a escola. Tanto que eu sofria bullying. As zombarias, né? E minha avó persistente. Minha avó levava eu para o médico. Minha avó guerreira. Minha avó, o meu avô. E minha outra avó também, ela naquele sofrimento, porque o meu tio também, que é irmão da minha mãe, mesmo problema, crack. Meu Deus. Então ela não podia me ajudar porque estava presa lá. E a minha avó, por parte de pai, ela cuidando de mim e depois cuidando da minha outra irmã mais velha. Só que ela sofreu demais. Porque muitas vezes eu olhava para ela e eu perguntava por quê. Passei por psicólogo e eu ia para o culto. E eu aprendi a fazer minha oração e eu orava: Deus, salva meu pai e minha mãe. Só que eu me lembro que um culto, sabe aquele culto que Deus decide falar com você? Sim. Parece que só tem você dentro da igreja, né? Aquele culto. Eu sei como é isso. E Deus estava ministrando e de repente o pastor apontou o dedo para mim e disse: a medicina diz não para você, tua família diz não. Mas eu estou aprovando um projeto e te levantando como pregador da palavra. E vou te levar aos 4 cantos desse mundo. Meu Jesus. Vou tirar tua mãe do crack, teu pai da cocaína. Glória a Deus. Para saber que eu sou Deus. Quem estava no culto disse: o profeta errou. Como Deus vai usar esse menino depressivo, que não consegue olhar no olho de ninguém? Porque, Renata, eu não consegui olhar no olho de ninguém como eu estou olhando nos seus olhos. Sim. Eu me senti inferior a todo mundo. A minha língua era muito mais presa, eu tenho a língua presa, só que era muito mais complicado entender a minha fala. Como Deus vai usar esse menino depressivo, com a língua presa? Esse menino é impossível. Mas eu preciso dizer algo. E isso serve para mim a cada dia, serve para você. Amém. E serve para quem está conosco. Amém. Deus nunca promete aquilo que nós podemos fazer. Porque o que nós podemos fazer, Deus não promete. Deus, ele diz a cada um de nós: vai e faça. Sim. Só que aquilo que não podemos fazer, e ele quer que aconteça, ele promete. Isso é promessa. A promessa de Deus sempre é impossível. Eu posso dizer uma verdade? Eu achei que eu ia sair daquele culto pregando, mas eu não sabia nem abrir a Bíblia. Aí foi o processo, né? É o processo. Só que eu pensei que ia ser mais fácil. Agora eu não sei com você, Renata. Ah, sim. Mas comigo é assim. Eu pensava que após a promessa as coisas melhorariam. Mas eu descobri uma grande verdade. Elas pioram, né, pastor? É verdade. Após a promessa as coisas não melhoram, as coisas pioram. As coisas pioram. Eu saí de lá pensando que eu ia ser pregador e pelo contrário. A primeira coisa que eu vi foi que eu iria parar de sentar com 14 anos. Meu Deus. Os médicos falaram. Eu dentro do hospital falei: mas senhor, o senhor vai me levar aos 4 cantos do mundo, numa cadeira? Deus disse: eu até poderia. Deus falava muito comigo. Sim. Mas ele disse: mas eu vou te levar andando. Glória a Deus. Para saber que eu sou Deus. Glória a Deus. Era para mim ter parado de sentar com 14 anos. Eu tô com 29 anos. Aleluia. E hoje eu sou uma incógnita para a medicina. Sim. Porque Deus é Deus de milagre. Eu carrego uma frase comigo e essa frase é minha história. A promessa ainda está de pé. Glória a Deus. Eu creio. E eu saí de lá e eu passei pela cardio logo após, no outro mês. E a cardio fez exames, após muitos exames, eletrocardiograma, muitos exames, muitos diagnósticos, ecocardiograma, entre outros. A cardio olhou para mim e falou: Ramon, não faça esforço físico. Perguntei por quê. Ela disse: porque o teu coração e teu pulmão é totalmente comprimido.
Meu Deus. A qualquer momento pode se dar uma parada cardiorrespiratória e você virar óbito. Jesus. Eu pensei, é que ela não veio pregando ainda. Ah, é verdade. Meu Deus, isso é verdade. Porque para pregar você utiliza o fôlego. Sim, Se me derem 2 horas para pregar, eu prego. sim. A palavra espírito no original, dentro da doutrina que é pneumatologia, ela significa vento, ar, fôlego, sopro ou respiração. Amém. O Espírito Santo diz para mim, tenta o hospital de base. Então prega a minha palavra. Porque quando lhe faltar o fôlego terreno, eu serei o fôlego de vida. Amém. Hoje eu só falo com você, porque Ele é o que me dá oxigênio para que eu possa falar, me pronunciar Amém. e pregar a palavra. Amém. Glória. Só que talvez alguém assistindo esse testemunho diga, mas Ramon, por que você continua com a coluna torta? Com os pés tortos, com a língua presa, com a mão torta? O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo de número 6, versículo 17, ele diz assim, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém. Essa mão aqui, que não abre como talvez eu queria que abrisse, ela é apenas uma marca que eu trago em meu corpo Amém. do Senhor Jesus. Amém. Sabe por que a marca? É porque se eu viesse aqui apenas contar, muitos não acreditariam. Sim. Então ele deixou em mim a marca para que alguém pudesse ver. Realmente, ele é fiel. Glória a Deus por isso. E diante disso, eu vou de Bíblia. Amém. Para que outros possam sorrir, vale a pena chorar. Forte. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Amém. Eu trago todo dia o sofrer de Cristo em meu corpo, Amém. negando a mim mesmo e carregando a minha cruz. Sabe por quê? Porque naquele dia, esse corpo corruptível será transformado de glória Em glória. em glória. Amém. Glória a Deus. Sabemos. E hoje eu tenho caminhado, pregado a palavra, ganhado alma. Sabe aquele menininho que era escória da sociedade? Eu continuo aquele menino que era escória da sociedade. Só que hoje, um menino transformado Glória a Deus. pelo poder do Evangelho. Glória. Escrevi o meu primeiro livro, estou escrevendo o meu segundo livro. Que bênção, pastor. E eu tenho caminhado. Deus me disse algo que me colocaria no meio de muitas pessoas relevantes. Ganhei uma nomenclatura na cidade, Glória a Deus. dentro de São José do Rio Preto, onde muitas autoridades da cidade estavam. E a cada dia eu vejo que Deus é Deus de cumprimento. Glória a Deus. Ele é. Deus é Deus de cumprimento. E teu pai e tua mãe, eu pude ver eles descendo as águas do batismo. Aleluia. Minha mãe é saudosa, memória. Faz 8 meses que eu perdi minha mãezinha. Meu Deus. Perdi ela após um culto. Ela morreu em meus braços, Meu Jesus. No culto mesmo. no culto. Todas as vezes que eu olho para um copo de água, eu lembro da última coisa que a minha mãe me disse. Me dá um pouco de água, antes de partir. Meu Deus. É fácil? Não é. Não. Não é. Mas Salomão, ele disse, a vida é isso. A vida é até os 70, 80 anos. Passou disso.
canseira em É fato, né? canseira, é verdade, pastor, com certeza. Resumindo, o pastor casou, né? Que eu lembro, o pastor Casei. sempre fala isso, né? É outro testemunho, É outro viu? testemunho, assim. É outro testemunho. Eu quero que o pastor fale do casamento e do pessoal, dos jogadores de futebol, que ele faz essa conferência com eles, né? Isso, E- casamento, vamos lá, o casamento, eu vou abrir algo aqui, tá? Tá bom, Porque eu nunca abri um podcast. sim, O meu sonho era, a família que eu não tive, eu vou construir. sim, A família que eu não tive, eu vou construir ela. E o diabo, todas as noites, na quina da cama, na minha juventude, já estava pregando. Ele dizia: qual é a mulher que vai querer ficar com você? Com um corpo assim. Você é reprovado. Olha, a mentira, né? Ele sopra, né? Ele é astuto. É, Ele é astuto. Ele é astuto. você não é capaz, você é reprovado, você não é vai reprovado. conseguir. São essas palavras. E para a glória de Deus, eu tô há 4 anos casado. E a esposa muito bem linda. casado. Como é o nome da esposa? Amanda Gabriela. Amanda Gabriela é linda. Amanda, Meu amor, eu te amo. A cada dia mais. Beijo pra Amanda, viu? Simpática, é um amor. A Amanda. Amém. Amém. Ela é uma bênção. Ela que cuida da minha roupa quando eu vou pregar. Sim, Ela conhece não o pastor Ramon. Ela conhece o Ramon. sim. Ela me conhece. Mais do que ninguém. Uma só carne, né, pastor? Uma só carne. E juntos vivemos grandes testemunhas. Sim. Grande. Eu lembro que o combinado era, vamos casar no cartório, porque nós não temos condição. Nós não tínhamos pais Sim. com condições para nos auxiliar Sim. financeiramente. Eu lembro que pastora Renata, eu preciso dizer o nome dela. Me achará. Pastora Renata. Renata Garcia. Pastora Renata Garcia, cerimonialista. Ela olhou para mim, mãe de um grande amigo meu, olhou para mim e disse: Ramon, com a história que você tem, você não pode só casar no cartório. Sim. Ela falou assim: você vai fazer festa e eu vou te ajudar. Olha. Eu vou te ajudar. Eu falei: não tenho condições. Ela falou assim: Deus te dá condição. Sim. Se você pôr o pé, Deus coloca o chão. E Glória a Deus. eu fui. Casamento perfeito, festa, direito a drone. Olha, chique. Teve até a cobertura da cabana. Foi algo bem Nossa, legal. que bacana. Aqui Bem em Rio legal. Preto mesmo. Aqui em Rio Preto. Ah, que legal. Foi algo extraordinário. Meu Foi Deus. além do que eu sonhei. Eu imagino. E eu cheguei, quando eu olhei, eu falei: como que eu tenho conta de pagar tudo isso? Só Deus que proporcionou. Nunca precisei pedir para ninguém. Sim. Eu lembro que ela falava: ó, essa semana tem que pagar tal coisa. Deus provinha. Eu vou dizer algo aqui que é loucura, é para quem é espiritual. Imagina. Para quem é espiritual. Sim. O primeiro lugar que fechou na pandemia foi a igreja. Eu vivo de semente, de Sim. oferta. Sim. E eu estava com o compromisso de pagar o casamento. Como que eu ia pagar se a igreja fechou e eu vivo de oferta? Não tinha onde... Não tinha recurso. O recurso, né? Eu lembro que toda semana caía vários pics de pessoas que até hoje eu não sei quem eram. E era assim, ó, toda semana caía o pix, todos os meses, no mesmo dia. Meu Deus. Quase toda semana, no mesmo dia, tinham pessoas que mensalmente ofertavam, pessoas que eu não conheço, Não sabiam. pelo nome. Sim. Aonde arrumou meu pix? Não sei. Quem era? Não sei. Sim. Eu sei que no dia que eu casei, essas pessoas nunca mais mandaram. Era Deus. Uma missionária falou uma coisa pra mim, que Deus tira, não que ele tira, ele usa quem tem Ele pra usa abençoar quem não tem. Quem tem, Né? para abençoar quem não tem. É. E é tremendo porque
Eu amo esse Deus. Eu amo esse Deus. Amém. Eu entrei no casamento com tudo pago. Glória a Deus. Tudo pago, com dinheiro no bolso. Sonho realizado. Sonho realizado. E eu posso contar um testemunho? Pode, fica à vontade. Eu tenho muito testemunho Sim. grande, Sim, em proporção humana falando. sim, Mas o que mais mexeu comigo, alguém vai pensar que é pequeno. sim. Eu tenho muito milagre em proporção de quantidade grande, Amém. humanamente falando. Mas o que mais mexeu comigo foi um dia que eu preguei aqui em Rio Preto. Eu preguei nessa igreja e nós estávamos no início do casamento e tal. E num domingo terminou o culto, eu peguei a oferta, estávamos pedindo Uber, pedimos o Uber. Antes de nós entrarmos no Uber, ela falou para mim, nós na calçada esperando o Uber. Esse é o testemunho que mais me impactou, de todos que eu tenho. Ela disse assim, amor, hoje eu não queria fazer comida. Eu queria comer um lanche. Eu peguei e falei, amor, eu tô com o dinheiro aqui. Só que amanhã nós temos que saldar alguns compromissos. Ela falou, não, tranquilo. Nós comemos o lanche outro dia. Sim. O Uber chegou. Isso aqui mexe comigo. Isso aqui mexe comigo. O Uber chegou, era uma mulher. Nós entramos. Essa mulher, no meio da viagem, ela perguntou, aonde tem um lanche bom aqui? Olha. Eu falei para essa mulher, tal lugar. Eu e a minha esposa só comemos lá. Ela falou, tem problema de eu parar o carro e pegar um lanche? Falei, não. Só que por dentro eu já tava Nossa, bravo. Eu com uma fome. Não, eu já tava bravo porque não eu falei, a tenho dinheiro corrida pra vai comer ficar o- correndo. Vai ficar mais caro a Já pensou corrida. Isso, exatamente. E eu vou ficar esperando ela pegar o lanche para ela. E eu Sim. querendo o lanche. E eu querendo lanche, não tem. Mas eu falei, rapaz, eu sou pastor, não pode nem estupiar e reclamar. Ela parou e ela teve a ousadia de perguntar qual é o melhor lanche. Aí eu falei, lanche tal. Ela falou, com uma Coca-Cola, né? Eu falei, lógico, né? Com uma Coca gelada. Ela teve a coragem de imitar o cartão de crédito e mandar eu ir lá pagar o lanche. Pedir o lanche. Meu Deus. Eu tento Uber, correndo a corrida. Sim. Eu fui lá, pedi o lanche e eu bravo com a mulher. Ai, meu Deus. Ainda Por quer, dentro ainda, eu tava bravo. ainda quer que eu levante e vou pagar. Aí Né? ela pegou e falou, pede 2 lanches, desse que você falou, 2 coca. Paguei, entrei dentro do carro, fui para casa. Ela nos deixou em casa. Na hora que eu fui pagar a corrida, ela falou, não é para pagar. Perguntei por quê. Porque Deus falou que não é para vocês pagar. Meu Deus. Essa corrida quem pagou foi Deus. Jesus. E esse lanche aqui é para vocês. Deus mandou. Olha, pastor. Deus mandou. Como que eu não vou crer que Deus existe? Existe. Eu tenho tanto testemunho em proporção Sim. grande humanamente falando, mas o que mais mexeu comigo foi esse. Sim. Que para alguns pode ser pequeno. Mas Porque pro Deus Senhor, é Deus das mínimas necessidades, das mínimas coisas. Desde que em diante minha esposa começou a ver e ter muitas experiências com Deus junto comigo. Amém. E agora sobre os jogadores. Eu tenho um amigo, Sim. é um amigo, eu posso dizer isso aqui abertamente. É um amigo que eu tenho, nós estudamos a Bíblia juntos, Juliano. Juliano é um amigo que nós nos tornamos amigos quando ele estava no Corinthians. Ele estava no Corinthians. Sim. E através dele eu criei essas conexões com os jogadores. E hoje, na verdade, eu vou nos times que me convidam, dar uma palavra
Amém. É uma célula. Sim. Porque bacana. o lugar mais sedento de Deus que eu encontro hoje é no meio futebolístico. Amém. Os jogadores têm sede de Deus. Glória a Deus. Os jogadores têm temor a Deus. Amém. Os jogadores têm fome de Deus. E eu tive a oportunidade de ir no Corinthians, Para poder dar uma palavra para eles. Tive a Sim. oportunidade de ir no Avaí, que Atlético Paranaense, dar uma palavra para eles. Santos, entre outros. Eu quero trazer o senhor para falar mais sobre isso. É E que eu vou não- falar sobre isso. Mas é muito, o tempo é muito, parece que passou assim, O né? tempo voa, né? Voa. A gente já estamos nos minutos finais, assim, foi emocionante, eu senti muita presença de Deus, sei que Deus vai falar com muita gente, como Deus falou comigo. E o pastor, eu quero agradecer de coração a sua oportunidade de estar aqui, o seu convite. E quero né? retornar. Com certeza, vamos estar aqui juntos novamente. Eu queria deixar, assim, o senhor deu assim, uma palavra breve ou uma oração para finalizar, Amém. tá bom? Amém. E fique à vontade. Amém. Você que nos acompanhou até agora, eu quero liberar uma palavra a todos que estão nos ouvindo. Guarde isso em teu coração. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Eu não sei qual é a impossibilidade da tua vida, mas uma coisa eu sei. O Deus que tem feito o impossível se tornar algo tão possível na minha história é o Deus que pode entrar na tua casa agora e fazer tudo possível, porque Ele é o Deus a qual nós servimos. Deus abençoe. Amém. Pastor, muito obrigada mais uma vez, viu? Deus abençoe. E logo o pastor estará de volta, viu? E você seja um patrocinador do nosso programa. Ajude a alcançar vidas através do podcast Adoração. Nosso telefone tá aí, você pode entrar em contato e a gente vai passar para você tudo certinho, tá bom? Eu agradeço a sua atenção, agradeço que você tem compartilhado o nosso vídeo, que você tem mandado para aquelas pessoas que precisam. E nós estamos encerrando mais esse podcast, agradecendo o pastor pela sua participação aqui no podcast Adoração, Pastor Ramon. Muito obrigado, Pastor Ramon, e você, fiquem com Deus. Deus te abençoe, que Jesus te alcance. Beijo grande. Podcast Adoração com Renata Clemente.